A paz do Senhor Jesus. O canal Som do Clarim está com a pré-aula de número 12 para a classe de adultos, lição para o dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical. O título da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Você pode se inscrever gratuitamente neste canal. Clique nesse botãozinho vermelho aí, no canto inferior direito aí do seu vídeo e inscreva-se. Ajude nosso canal a levar mais conteúdos bíblicos para todos os que estão necessitando. Nós temos o objetivo de ministrar a palavra de Deus através das lições bíblicas, cultos, pregações, estudos bíblicos, explicações, documentários, atividades de pregação e ensino na igreja e outros materiais importantes para a obra de Deus. Nós temos aqui essa responsabilidade de disseminar, porque estamos falando a respeito da palavra de salvação, a palavra de libertação, o Evangelho de Deus. O título é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A igreja do Senhor está ataviada para o noivo, esperando a volta do noivo. Então deve se portar de forma decente, imaculada, ataviada, preparada para o noivo. Leitura bíblica: 1 Timóteo 3, 14 a 16, Efésios 5, 25 a 27 e o versículo 32. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer a todo tempo, a todo custo, a sua identidade de representante de Cristo no mundo. Nós estamos constantemente bombardeados, seduzidos, para que deixemos a simplicidade, a pureza, a santidade, para enveredarmos na indecência, na desobediência. Somos tentados. Por isso essa lição é importante, porque reafirma a natureza da igreja e destaca o seu relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento santo, compromissado, e a igreja está se preparando para o encontro do noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? Então nós somos as virgens prudentes e não as loucas. Esta primeira parte da lição fala da natureza da igreja do Deus vivo. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Então nós não podemos deixar de pautar esses valores, de viver esses valores da fé cristã. A nossa natureza é uma natureza transformada. Nós temos agora uma identidade. Nós fomos transformados de uma velha natureza para uma natureza agora santa,
santificada. Então, a essência da igreja é a santidade, é o temor e a obediência. Infelizmente, a igreja não está imune de influências. A igreja não está imune de influências mundanas, nocivas, mas temos que ter o cuidado de manter a pureza. Por quê? Porque a igreja é a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo de como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15, parte A. Então aqui nós observamos que a igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Quando nós participamos deste corpo, deste organismo vivo, que é a igreja, nós temos agora um novo viver. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos agora vivendo uma nova dimensão, a dimensão espiritual, a vida nova dos filhos de Deus. Glória a Jesus. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação que já operam em nossas vidas. São verdades que não mudam, são verdades eternas. A doutrina ela não muda, os costumes, os gostos e as coisas mudam, mas a doutrina não muda. E a doutrina bíblica deve ser preservada. Nós temos o dever de preservar a sã doutrina. É responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Nós temos que viver, defender, propagar essa verdade. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos ensinadores e as suas heresias. Nós temos que estar preparados para rechaçar e refutar os falsos ensinos, as heresias que sorrateiramente querem inundar a igreja. E o mistério da piedade? Esse tópico aqui, vamos ver o seguinte. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. O apóstolo Paulo fala grande é esse mistério, o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Grande é esse mistério, quer dizer, a piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. Por quê? Porque mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Colossenses 1,26. Aquilo que estava oculto foi revelado aos santos. E em Efésios também nós temos esse ensinamento. A segunda palavra, que é piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. A piedade, viver uma vida piedosa, uma vida santa, irrepreensível diante de Deus. Então observe que o mistério da piedade, que foi a revelação de Deus para os seus, é este evangelho que nós precisamos viver. Nós fomos salvos pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela fé nós somos salvos e temos que viver este evangelho de libertação e salvação. Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, santificação e pureza. Segundo, gloriosa e irrepreensível. Então, esse relacionamento do Senhor Jesus com a igreja deve ser pautado pela santificação e pureza da igreja em relação às coisas de Deus, em relação a tudo que Jesus falou. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para a santificar, purificando-a por meio da lavagem da água, pela palavra. E está escrito em João 17:17, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor Jesus. Separar-se do mal, separar-se do pecado, das coisas que desagradam a Deus. Santificação é separação. É agora viver uma vida separada para Deus, para o Senhor. Esse é o nosso objetivo e a nossa responsabilidade. Esse relacionamento deve ser glorioso e irrepreensível. A Santa Igreja deve viver de forma que seja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas um viver santo e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A Bíblia, ela relata que Cristo compara a igreja como o marido e a esposa. A igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse 21, versículos 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Então, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e imaculada. Quer dizer, sem mácula. Então, nós temos que manter nossas vestes santas, puras, santificadas, para que quando o Senhor Jesus voltar, quando o noivo vier, nos achar servindo bem assim. E só vão subir os que estão realmente preparados com a vida, com suas vidas preparadas, tá bom? As armas da igreja do Deus vivo. Primeiro, zelo pela verdade. Segundo, ensino da verdade. São armas. Em Efésios 6 e 10 também fala das armas, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ali Paulo descreve uma série de coisas que compõem a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo enfatiza que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Não existem verdades, existe a verdade. Jesus diz que é a verdade, o caminho, a vida. Então, o ensino sobre a verdade deve encher nossos corações, principalmente das lideranças, para que possa ensinar a igreja do Senhor a permanecer firme, esperando a volta do Senhor Jesus. Estamos vivendo de tempos difíceis, de muito embaraço para muitas pessoas. Tempos em que Jesus disse, sobrevirão tempos difíceis, ali no livro de Mateus, Marcos. Em vários evangelhos ali, Jesus fala sobre os tempos difíceis antes da sua vinda. Paulo também falou sobre os tempos difíceis, onde os homens estarão realmente totalmente voltados para o materialismo, para o ateísmo, para a desobediência, mas a igreja deve se firmar na verdade. E você, amigo que ouve esta palavra, procure se firmar na verdade. Procure abraçar a fé em Cristo Jesus, para que você possa também aguardar a volta do noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino da verdade deve nortear nossas vidas, encher nossos corações. A verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 55, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne do sermão ou o cerne da pregação. Precisamos pregar Bíblia, precisamos ensinar Bíblia. Os nossos sermões devem ser recheados de Bíblia. Nós precisamos pregar a Cristo, precisamos anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, porque nós estamos sendo atacados. A igreja está sendo atacada. Nós temos que realmente permanecer firmes e lutar contra as astutas ciladas do diabo.
A palavra de Deus é a guardiã da única verdade que liberta. Em João 8,36 está escrito que a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem da cruz não pode ser significada. Não é? Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer santa, pura e irrepreensível essa igreja. Ele quer voltar para levar uma noiva santa, pura e irrepreensível. Então, meus amados, meus queridos alunos, meus queridos professores, superintendentes de escolas bíblicas dominicais, esse domingo agora é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, né? Louvado seja Deus, a Escola Bíblica Dominical que começou em Petrópolis, ali no Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, por um casal da Igreja Evangélica Congregacional. Daí nós tivemos o início da Escola Bíblica Dominical, que inicialmente foi com crianças, e hoje nós temos a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. É a melhor escola do mundo, porque é a escola do Senhor. Louvado seja Deus. Amo a Escola Bíblica Dominical. E você, que é nosso assinante do canal, nosso inscrito, você que faz parte do nosso projeto, ame a Escola Dominical. Participe, incentive a Escola Bíblica Dominical. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo zelo da integridade da verdade revelada. A Escola Bíblica Dominical, carinhosamente chamada de EBD, é a nossa escola sem igual. Aos domingos, nós temos esse encontro pela manhã. E também tem lugares que são em horários diferentes e até dias diferentes. Não importa. É a escola bíblica. É a escola bíblica. Nós não podemos deixar de participar. A todos, nosso muito obrigado, nosso carinho. Você que não é inscrito, inscreva-se, nos ajude, compartilhe nossos vídeos. E muito obrigado aí por sua atenção. Estamos chegando ao final do trimestre. A próxima lição será a última da classe de adultos. Essa lição maravilhosa aqui foi uma bênção nesse trimestre para nossas vidas. Bênção de Deus mesmo. Deus abençoe nosso querido pastor Douglas Batista. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dele e de toda a equipe da CPAD. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua presença e de ter, Senhor, essa rica oportunidade de transmitir a Tua palavra através do YouTube, Senhor, dessa plataforma que nos dá essa liberdade de transmitir a Tua palavra. Sê conosco, abençoa a nossa Escola Bíblica Dominical, abençoa a todos, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua bênção e assim te agradecemos desde agora e para sempre. Amém? A todos, nosso muito obrigado, até a próxima pré-aula.